O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Boa noite a todos. Pela ausência do secretário Nélio Aurélio, convidarei o Leci Campos, nosso vereador, para ser o secretário nessa noite. Solicito ao seu secretário a chamar os vereadores presentes. Vereadores presentes: Fausto Niquini Ferreira, Maria Ângela Dias Lima Pereira, José Geraldo Guedes, Flávio de Almeida, Gilson Antônio Marques, Alessandro Luiz Bonifácio, Silvânio Aguiar Silva e vereador André Luiz Vieira da Silva. Sob a proteção de Deus, em nome do povo não alimense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta essa reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino nacional brasileiro. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra
Primeira parte. Ata da reunião ordinária do dia 24 de março foi encaminhada aos gabinetes para conferência. Em discussão a ata, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada, 9 votos. Aprovada por 7 votos. A da reunião especial do dia 26 de março foi encaminhada aos gabinetes para conferência. Em discussão, a ata, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada, 7 votos. A da reunião ordinária do dia 31 de março foi encaminhada aos gabinetes para conferência. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos. Leituras de correspondência. Câmara Municipal de Nova Lima, justificativa de ausência. A mesa diretora da Câmara Municipal, senhor presidente, veio por meio desta justificar a minha ausência na reunião ordinária de hoje, 7 de abril de 2015, por motivo de força maior. Atenciosamente, Nélio Aurélio de Souza, vereador. Apresentação de proposição. Projeto de Lei 1503/2015, autoria da mesa diretora. Vou retirar por falta de assinatura. Exigência da casa, 3 assinaturas do projeto, só tem a assinatura do vereador José Guedes. Leitura de pareceres. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão Especial referente ao projeto de decreto legislativo número 302/2015, autoria do vereador André Vieira, que concede título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Geraldo Pereira de Souza. Parecer de Comissão Especial, referência, projeto de decreto legislativo 302/2015, ementa, concede título de cidadania honorária de Nova Lima ao senhor Geraldo Pereira de Souza. Membros nomeados: vereador Leci Alves Campos, vereador Flávio de Almeida, vereador Alessandro Luiz Bonifácio. O disposto na ementa transcrita acima é o disciplinado na forma do artigo 100 do Regimento Interno, relativo à especificação das comissões temporárias, e dentre estas, as comissões especiais constituídas para análise, apreciação e manifestação final acerca do estatuído no artigo 101, inciso 4º. A comissão especial instituída na forma da lei recebe o projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador André Luiz Vieira, que objetiva auferir ao senhor Geraldo Pereira de Souza o título de cidadão honorário de Nova Lima, conforme preceituação contida nos artigos 33 e 172 da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. É plausível a iniciativa do vereador André Luiz Vieira em conceder o título de cidadão honorário ao senhor Geraldo Pereira de Souza. Mineiro de Peçanha, este homem lançou-se ao mundo. Em sua jornada, sempre pautou suas atitudes pela honradez e dignidade que caracterizam apenas aqueles que realmente comprometem-se pela busca do bem comum. Formou-se no Senai como ajustador mecânico e em seguida iniciou sua vida profissional em uma empresa localizada na cidade industrial, alcançando conquistas que, mais do que engrandeceram seu próprio currículo, trouxeram grandezas às vidas daqueles com os quais convivia. Em 1992, tornou-se servidor público na Prefeitura Municipal de Nova Olinda, indo trabalhar no pátio de obras. Desde então, começou a trabalhar em prol dos servidores públicos, buscando benefícios que proporcionasse aos servidores ambientes saudáveis e harmoniosos. Em 1996, quando a Associação dos Servidores Públicos passava por uma grave crise financeira, foi designado por uma Assembleia Geral para o cargo de diretor financeiro, iniciando ali um brilhante trabalho, resgatando a credibilidade da associação. Em 2000, fez parte da diretoria que ousou
com o projeto de construção da sede administrativa da associação. Diante dos grandes trabalhos prestados, em 2013, após pleito eletivo, tornou-se presidente, com cerca de 70% da votação. Não restam dúvidas que o senhor Geraldo Pereira de Souza não só contribuiu para o bem-estar dos servidores públicos, mas contribuiu para o desenvolvimento humano de nossa cidade, pois cada cidadão que era atendido pela associação relatava a satisfação do atendimento. Assim, mediante o exposto no bojo do presente, esta comissão reconhece como procedente a matéria, procedimento de trâmite imposto à mesma, via rito especial, vez que comissão especial tem prazo certo de duração, cessando suas atividades quando atingida a finalidade, o que o fazemos neste momento, manifestando favoravelmente pelo objetivo. É o nosso parecer. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 6 de abril de 2015, assinou os vereadores Leci Alves Campos e Flávio de Almeida. Projeto de decreto legislativo 1303/2015 será retirado por ausência do autor, o vereador Nélio Aurélio de Souza. Solicita ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao projeto de lei 1512/2015, autoria do vereador Leci Campos, que dá a denominação ao alugador público, que menciona e contém outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Legislação e Justiça. Referência, projeto de lei 1512 de 2015. Ementa da denominação ao logradouro público, que menciona e contém outras providências. Relator, vereador Fausto Nichini. Busca o autor da proposição, vereador Leci Alves Campos, dar denominação de Eustáquio Castilho à atual Rua 13, logradouro público, que fica situado no bairro Oswaldo Barbosa Pena 2 e que, conforme justificativa, pretende homenageá-lo. A iniciativa do autor respalda-se nas disposições do artigo 30, inciso 17, da Lei Orgânica do Município. A matéria é de interesse local, dispondo, assim, aos municípios ampla competência para regulamentá-la, pois são estados de autonomia administrativa e legislativa. Assim, nos termos do regimento interno desta Casa, a comissão, por seus membros, manifesta-se favoravelmente pelo trâmite da matéria epigrafada. É o parecer. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 6 de abril de 2015, assinaram os vereadores Fausto Nichini, André Luiz Vieira. Encaminho o projeto de lei 1512/2015 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Segunda parte, discussão e votação de projetos. Projeto de lei 1508/2015, autoria de vereadores Fausto Nichini e Maria Ângela Dias Lima Pereira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação oftalmológica para os alunos da rede municipal de ensino. Passo ao secretário a emenda do vereador. Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador que essa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao 1508 de 2015. Artigo 1º. A emenda do projeto de lei em comento passará a ter a seguinte redação: dispõe sobre a autorização pela realização de avaliação oftalmológica em alunos da rede municipal de ensino. Artigo 2º. Os artigos 1º e 2º passarão a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizada as escolas municipais e centros municipais de educação que compõem a rede municipal a realização no início do ano letivo de avaliação oftalmológica dos alunos matriculados. Artigo 2º. A realização dos exames caberá ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria de Saúde, que disponibilizará profissionais exclusivamente de seu quadro e ambulatórios de oftalmologia adequados nas unidades de saúde, para melhor atendimento dos alunos, com a finalidade de detectar a deficiência visual no período escolar. Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 5 de abril de 2015, assinou o vereador Fausto Nichini. Em discussão, a emenda. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer só um comentário breve. Essa emenda Com a palavra o vereador Leci Campos. do vereador Fausto, eu sou totalmente de acordo, uma vez que o próprio vereador é o autor do projeto, né? Então, com certeza, essa adequação é para melhorar ainda mais o projeto. Em sua segunda e última votação, o projeto em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos. Encaminho o projeto de lei 1508/2015 à sanção. Terceira parte, discussão e votação de indicação, moções e requerimentos. Primeiro requerimento da vereadora Ângela Lima. Requerimento 4/2015. Excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadora que subscreve o presente instrumento, vem à presença de Vossa Excelência requerer que, depois de percorridos os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, seja organizada homenagem ao Liceu Santa Maria Imaculada, de Nova Lima, pelos 80 anos de fundação que se completam neste ano. Justificativa. Fundado pela professora Marta Drummond Fonseca, o Liceu iniciou suas atividades oferecendo curso particular voltado para as famílias que se instalaram em Nova Lima, em sua maioria, trabalhadores da Companhia Morro Velho. Um ano após a sua fundação, já contava com os cursos Normal e Comércio. Mais tarde, em 1973, o Liceu foi adquirido pela Sociedade Mineira de Cultura, sob a administração da Universidade Católica de Minas Gerais. Em 1984, ao se instituir o sistema de ensino arquidiocesano, tornou-se uma de suas unidades. Localizada na Avenida Rio Branco, número 333, Centro, a escola oferece atualmente, além das atividades extracurriculares, atendimento da educação infantil ao terceiro ano do ensino médio, sob a direção da professora Rita de Cássia Silveira. Ao longo desses 80 anos, com um trabalho de excelência na formação educacional de nossos jovens e no desenvolvimento de suas competências e habilidades esportivas e culturais, o Liceu Santa Maria Imaculada se tornou uma referência que ultrapassa os limites do Estado de Minas Gerais. Em vista de todo o exposto, venho solicitar que este meu pedido tenha aprovação dos demais vereadores desta Câmara Municipal. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 25 de março de 2015, vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. Em discussão. Senhora vereadora, Com a palavra o vereador. a senhora tinha me Leci Campos. proposto assinar juntamente esse requerimento. Gostaria de saber se continua de pé a sua proposta. Muito obrigado. Perfeitamente, vereador, uma vez. Eu fico muito lisonjeado da senhora. Perfeito. E o senhor tem uma ligação também com o Liceu, não é? Eu tenho uma ligação de ex-aluna, ex-professora, ex-mãe de alunos, né, do Liceu, e o senhor hoje tem filho estudando no Liceu, e o senhor está sempre lá, proferindo palestras a respeito, falando sobre a Câmara Municipal de Nova Lima. Então, é um prazer que o senhor assine junto comigo. Eu realmente nunca estudei no Liceu, mas a minha família toda estudou, minha esposa, e atualmente a minha filha estuda, né? E recentemente eu estive realmente no Liceu Santa Maria, proferindo uma palestra sobre o trabalho das câmaras municipais, oriundo de uma matéria de história da 5ª série. Muito obrigado. Continue em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. 9 votos a favoráveis.
Próximo requerimento, vereador Leci Alves Campos. Requerimento 0/2015. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, envie moção de pesar à família enlutada da senhora Maria Alves Galdino, em nome de sua filha Nelma Galdino Cornélio, residente e domiciliada à Rua Poços de Caldas, número 80, Fazenda do Benito, Nova Lima. Diante disto, solicito a aprovação de meus pares a essa solicitação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 30 de março de 2015, assinou o vereador Leci Alves Campos. O requerimento do vereador Leci Alves Campos, em votação. O vereador que concorda permaneça como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento, vereador Leci Alves Campos. Requerimento 026/2015. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que seja dada continuidade ao serviço de demarcação de vias no bairro das Quintas, nas ruas Andes, Alpes, Álvares Cabral, Francisco Gomes e Dante Bernardi. Senhor presidente, nobres colegas, há mais de 6 meses foram feitos os pontos de demarcação de faixas laterais contínuas nas ruas, porém o serviço não foi executado até esta data. As ruas estão com as marcas brancas aguardando a sinalização. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 30 de março de 2015, assinou o vereador Leci Alves Campos. Em discussão, o requerimento do vereador Leci Alves Campos. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos. Próximo requerimento, vereador Leci Alves Campos. Requerimento 027/2015. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorrido os trâmites regimentais, essa casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que seja refeita a faixa de pedestre na Rua Santa Cruz, em frente à loja Esquina do Bombeiro e loja da Claro. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, em virtude do reasfaltamento da rua, as faixas existentes foram tampadas, assim a necessidade de refazê-las. Os pedestres estão com dificuldade de atravessar a rua face ao grande volume de trânsito de veículos. Diante disto, solicito a aprovação de meus pares. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 30 de março de 2015, assinou o vereador Leci Alves Campos. Em discussão, o requerimento do vereador Leci Alves Campos. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Requerimento do vereador José Guedes. Câmara Municipal de Nova Lima, gabinete do vereador José Guedes, requerimento número 5 de 2015. Excelentíssimo senhor, a mesa diretora. José Geraldo Guedes, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorrido os trâmites regimentais, esta casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que providencie a limpeza do cemitério dos ingleses e a colocação de uma guarita com vigia no mesmo. Justificativa: o cemitério encontra-se com muito mato e muita sujeira, precisando de uma guarita para inibir o vandalismo que acontece no local. Diante disto, solicito a aprovação de meus pares a essa solicitação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 1º de abril de 2015, assinou o vereador José Geraldo Guedes. Em discussão, senhor vereador, eu gostaria de só fazer um comentário. Vereador. Só fazer um comentário com relação a solicitação de Vossa Excelência. Eu ainda não sei se já foi passado ao Legislativo, mas o cemitério dos ingleses é de propriedade da Anglo Gold. Então, ela que é responsável de fazer a limpeza lá. Pelo menos quando eu era administrador daquela empresa
ao longo de 23 anos, inclusive eu cuidava dessa parte lá. Então eu não sei se já passou para o município, passando assim a responsabilidade para o município. Continue em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos. Moção de pesar. Antes da votação, eu pediria 1 minuto de silêncio para o ex-vice-prefeito, meu grande amigo, Duduga, Antônio Zé Vanderlei Alves. Na minha opinião, foi uma grande perda para a Nova Lima. Foi um dos grandes homens, um grande pai de família, um dos homens mais honestos que eu conheci na face da terra. Então, portanto, é um grande merecedor. Pediria 1 minuto de silêncio. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadora que subscreve o presente instrumento, vem à presença de Vossa Excelência requerer que, depois de percorrido os trâmites regimentais desta casa, faça encaminhar uma moção de pesar à família do senhor Antônio José Vanderlei Alves, Duduga, como era conhecido, que residia na Praça Geraldo Vilela, número 28, bairro das Quintas, falecido no último dia 1º de abril de 2015, na pessoa de sua esposa, Maria do Pilar Vilela Alves. Justificativa. Antônio José Vanderlei Alves, o Duduga, filho de tradicional família de Nova Lima, o senhor Astrolino e a dona Noêmia, já falecidos, foi coproprietário das lojas Vitan e, seguindo a profissão de seu pai, foi contador dos mais competentes e respeitados em nossa região, prestando seus serviços contábeis a diversas pessoas e ainda se especializou em contabilidade empresarial, servindo a grandes empresas comerciais, industriais e de serviços em Nova Lima. Deixou 3 filhos, Luiz Guilherme, Braulio e Ana Beatriz, e muitas saudades para todas as pessoas de sua família e seus muitos clientes e amigos em toda Nova Lima. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 6 de abril de 2015, assinou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. Pediria à colega Ângela, se permitisse eu assinar juntamente com a senhora. Presidente, quando eu fiz o requerimento e entreguei lá na sala do senhor, eu já tinha colocado à disposição para que o senhor pudesse assinar esse requerimento junto comigo, essa moção de pesar junto comigo. Porque assim, como o senhor, eu também era uma grande amiga de Duduga, além de ser meu primo, mas uma grande amiga e uma grande admiradora pelo homem público que Duduga representou para o município de Nova Lima. E eu reafirmo as palavras do senhor quando o senhor diz que era íntegro, um dos poucos políticos que a gente pode dizer que era realmente
íntegro, sério, honesto. Esse era o Duduca, não é? E ele realmente, para Nova Lima, foi uma grande perda. E o senhor pode assinar, porque eu já tinha mesmo colocado à sua disposição a assinatura. Obrigado. Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo, requerimento de moção. Gabinete do vereador Silvânio Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. O vereador que abaixo subscreve vem requerer a Vossa Excelência, ouvida a casa, que seja enviada moção de pesar à família enlutada da senhora Elza Maria Domingos, mãe do estimado Henrique César Marques, da Copernova, residente à rua Rio Tietê, 258, bairro Bela Fama, em Nova Lima. Senhor presidente, nobres colegas, nossa cidade perdeu na madrugada do dia 6 de abril uma ilustre cidadã, a senhora Elza Maria Domingos, mãe do querido Henrique da Copernova. Muito estimada no seu bairro Bela Fama, Dona Elza deixa saudade em todos aqueles que com ela conviveram, especialmente nos corações de seu esposo Paulo e de seus filhos Henrique e Éder. Diante do exposto, solicito a aprovação de meus pares. Câmara Municipal de Nova Lima, 6 de abril de 2015, vereador do PT, Silvânio Aguiar Silva. Em discussão, requerimento, moção. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado, 9 votos. Próximo, requerimento de moção. Tem morrido muita gente boa em Nova Lima. Moção de pesar. Excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadora que subscreve o presente instrumento, vem à presença de Vossa Excelência requerer que, depois de percorrido os trâmites regimentais desta casa, faça encaminhar uma moção de pesar à família da senhora Luísa Maria Santos Fernandes, que residia na rua Santa Cruz, 175, centro de Nova Lima, falecendo no último dia 31 de março de 2015. Justificativa. Luísa Maria Santos Fernandes, que era viúva do saudoso Eloy Fernandes, filha de tradicional família de Nova Lima, era a proprietária da loja Relojoaria e Joalheria Tanger, situada na rua Santa Cruz, por muitos anos. Deixou 2 filhos, Maicon e Ian, e muitas saudades para todas as pessoas de sua família e seus muitos clientes e amigos em Nova Lima. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 6 de abril de 2015, assinou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. Eu pediria à colega Ângela Lima para mim assinar, que é uma grande perda para Nova Lima, uma grande amiga nossa. Perfeitamente, presidente. Em discussão, requerimento de moção. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos. Fazer um requerimento verbal, também a moção, para um grande amigo nosso, Carlos Santos, o Carlota, irmão, para quem não conhece, irmão do Zetaco, contador. Nos últimos 15 dias, Nova Lima perdeu grandes nomes, pessoas que contribuíram muito para a nossa cidade. Então, esse é o meu requerimento. O vereador que quiser assinar comigo, estou à disposição. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Ângela Lima. Eu realmente gostaria de assinar com o senhor, porque Carlota realmente foi da minha época, né, de que a gente
frequentava o Centro Ideal, a gente tinha um convívio na sociedade, então eu fui companheira e amiga de Carlota, então eu gostaria de também estar assinando com o senhor essa moção de pesar. Perfeitamente, concedido. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. 9 votos favoráveis. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Silvano Aguiar. Boa noite, senhor presidente, Boa noite. mesa diretora, senhores vereadores, público presente. Eu gostaria de solicitar que eu pudesse fazer 2 requerimentos verbais, uma vez que só fiz um. Concedido. Obrigado, senhor presidente. Que seja encaminhado ao Poder Executivo solicitação para que a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos intensifique a fiscalização do transporte de alunos em veículos particulares do município. Tem conhecimento de várias pessoas que estão transportando alunos em veículos particulares, colocando em risco a vida e a integridade física das crianças transportadas e causando uma grande desigualdade entre os transportadores legalizados no município, uma vez que estes particulares em nada são onerados e, por isso, têm condições de fazer o transporte com um preço muito aquém daqueles, por serem legalizados, arcam com um custo muito maior. Diante do exposto, eu solicito a aprovação dos meus pares. Senhor presidente, esse requerimento é em função mesmo da gente ter... Eu tenho várias reclamações no meu gabinete, mas principalmente de pessoas, tenho inclusive fotografias de pessoas que pegam o seu carro particular e combina 3, 4 famílias por perto ali e faz o transporte. Ele fica muito mais barato e eu penso que isso para a família pode ser interessante em um primeiro momento, mas no fundo a gente sabe que o transporte legalizado ele é fiscalizado e os transportadores eles têm um custo muito maior em função disso. E não é só em função disso. O transporte por uma pessoa que não é especializada, principalmente de crianças, ele pode causar a qualquer momento no município uma tragédia. Então é nesse sentido que eu faço essa solicitação e, se o senhor me permite, se o plenário também, vou anexar as fotos juntamente com o requerimento que aqui e depois passo para a assessoria parlamentar. Em discussão, o requerimento do vereador Silvano Aguiar. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos. Pode falar o outro, senhor presidente? Pode. Segundo requerimento do vereador Silvano Aguiar. Eu solicito a transferência do ponto final do ônibus das linhas Alphaville, Jardim Canadá e Fiat Biocor para a Rua José de Oliveira, próximo à Escola Municipal Vicente Estevão dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas, os usuários deste transporte, moradores da região do bairro Bela Fama e Alto do Gaia, solicitam essa mudança para que possam ser atendidos com esse serviço. Essa ampliação dará a estes moradores uma outra opção de transporte, uma vez que alegam que utilizam apenas a linha Honório Bicário para o deslocamento até o BH Shopping. Outro ganho é que essas linhas são linhas municipais, ou seja, têm um valor muito menor, sendo mais acessível para a população. Diante do exposto, eu solicito a aprovação dos meus pares. Em discussão, requerimento do vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, eu quero... Com a palavra, o autor do requerimento. Eu quero fazer jus aqui ao meu companheiro Flávio Almeida, que, num primeiro momento, trabalhou para a criação dessa linha, e ela realmente é muito importante para a região, porém, o ônibus está ficando ali perto daquelas indústrias. Eu acredito que, quando foi pensado, se pensou em, de certa forma, atender as pessoas que trabalham ali naquele centro industrial, mas, de fato e de verdade, as pessoas que moram nesses bairros, na mediação ali, se esse ônibus passasse o ponto inicial, o final dele, lá para perto da escola, ele transitando dentro do bairro, ele vai atender muito mais as pessoas. Continua em discussão o requerimento do vereador Silvano Aguiar. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer vereador Flávio de Almeida. 2 requerimentos verbal, por favor.
Perfeitamente. Bom, senhor presidente, o primeiro é que a prefeitura acione a Via 040, que é a concessionária da 040 hoje, né? Ela representa o DENIT hoje, com referência ao bairro Água Limpa. Nós não podemos ficar mais na situação que estamos hoje. Todo dia tem uma pessoa atropelada ou um carro virado na entrada do posto de Água Limpa. Isso é todos os dias. Essa semana teve um senhor de 60 anos ao atravessar, perdeu a vida. Aí a pergunta é, a prefeitura não responde por lá mais, o DENIT não responde. Quem responde é a Via 040. Se não tem como fazer o acesso, se eles não têm como fazer, que eles permitam que a prefeitura faça o acesso. Se não tem como fazer asfaltado, que passe uma máquina e abra uma rua ali ao lado. O que não pode é todos os dias a gente ver aquilo e se calar. O DENIT não responde porque tem uma concessão. A 040, que lá virou uma bagunça. Para quem transitou domingo ali, aquilo virou um negócio que a gente nunca viu. 30 quilômetros parado. E o pior, quando a gente parou, que a gente foi explicar para o pessoal que tinha que liberar mais uma pista, aí foi mais assustador. Quem estava nas ambulâncias que foi fazer abrir mais uma pista. Eles não tinham quem abrisse a pista. Aí a gente vê todos os dias em Água Limpa acidente ocorrendo. Então, senhor presidente, se a 040 não tiver uma solução, que a prefeitura assuma o papel dela ali. Mande as máquinas e faça o serviço. O que não pode é a gente saber que as pessoas morrem ali, carro bate ali, porque não existe um acesso. A gente sabe disso, mas vai continuar morrendo pessoas ali? Então, senhor presidente, o requerimento é nesse sentido. Que a prefeitura chame a concessionária 040 e, se ela não tiver uma solução imediata, que a prefeitura de Nova Lima mande as máquinas do pátio para lá e faça o acesso. É simples. O que não pode é a situação continuar do jeito que está hoje. Continue a discussão, requerimento do vereador Flávio. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. 9 votos. Próximo requerimento do vereador Flávio. Segundo, senhor presidente, é que a prefeitura trate as instituições de uma forma diferente. Não vou nem pedir que trate igual trata o Vila. Aí a gente vai pedir demais, né? São 100 anos de tradição, né? As instituições, como a creche São Tadeu, são só 620 crianças, não pode ser nem o mesmo tratamento. Deveria ser melhor. As instituições deveriam ser melhor tratadas do que o time de futebol do Vila. Vocês vão falar assim, o Flávio ficou doido. O time de futebol, não. A instituição que cuida de criança, de pessoas idosas, tem que ter uma visão diferenciada, sim. A prefeitura não pode ter essa visão. Hoje eu assustei. Quando o IPTU entrar, uma parte desse IPTU vai ser para pagar as instituições. Chega a ser um absurdo. O tratamento do Vila não foi esse. Foi diferente. E nós que estamos à frente de uma instituição, fazemos gol todo dia. A gente é campeão todo dia. Então, aos meus companheiros aí que acham que o Vila é o melhor caminho do mundo, eu digo que não. As instituições são o melhor caminho do mundo. As que cuidam de criança, que pensam no futuro melhor. Então, senhor presidente, é o seguinte, que o nosso prefeito pague a subvenção das instituições. Tem que ser pago, não pode continuar do jeito que está, não. Isso aí chega a ser um absurdo. E a gente procura, a resposta é que eu tive hoje. O IPTU, mas que é isso? Até quando? E se o IPTU que entrar não for bom? Nós vamos fechar as instituições? Então, que seja qualquer prefeito, que seja do PT, do PMDB, do DEM, qualquer um que venha, que tenha visão diferenciada para as instituições. O senhor me concede uma parte, senhor vereador? Concedo. Só dentro do requerimento do senhor, que seja, eu concordo plenamente com o que o senhor está falando, só com um detalhe, que seja avaliada essas instituições, porque existem várias instituições que são beneficiadas na questão da subvenção, quando tem dinheiro. Agora a gente sabe que a situação está crítica e foi suspensa o repasse das subvenções. Justamente porque ela está crítica, e é aí que eu queria colocar dentro do requerimento do senhor, só a minha maneira de pensar, justamente porque ela está crítica, é que essa avaliação ela tem que ser mais criteriosa. Inclusive, essas associações que
que recebem subvenção, a prefeitura tem que olhar realmente. Porque, como o senhor falou, tem associações que prestam um serviço que é de fundamental importância para o município, até porque ela cobre uma deficiência do município, né, do poder público. Então, ela está ali para ajudar. E atende crianças, como a gente sabe que tem creches, né, como a gente sabe que existem instituições sérias, né, que lidam com a questão da saúde, como o próprio Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que são prioritárias. Agora, existem algumas que elas podem ir para o final da fila e outras sair da fila. Era só para colocar esse questionamento, porque o senhor falou do Vila Nova, e eu sei que o senhor está falando desse tipo de instituições, mas, além do Vila, tem muita instituição, muita não, algumas instituições aí que recebem muito, como o senhor colocou aí, uma instituição atende 600 crianças. Poxa, maravilha. Aí tem outras instituições que têm nome, tem bastante marketing em cima, mas quando você vai olhar na prática o resultado das pessoas, dos atendidos, dos assistidos por aquela instituição, é palha, é quase zero. Então, na verdade, é muita propaganda e pouco resultado. E é importantíssimo isso que o senhor está colocando, que a prefeitura ela tenha esse critério, que ela avalie bem e que ela priorize aqueles que realmente prestam serviço para a população navalimense. Senhor presidente, só para mim encerrar, concordo com o vereador, o pastor André, em tudo, ele tem razão mesmo. Tem um quesito este ano, né, que é a chamada pública. Aí fica a pergunta: como vai fazer chamada pública para as outras instituições se não fez por time do Vila? Essas coisas que não... É que existe o decreto, existe a lei, né? A gente não consegue entender como que faz tudo isso. O time do Vila é importante para a cidade? São 100 anos de tradição, maravilha. Mas qualquer instituição ela tem que dar resultado. Né? Qualquer político iria falar assim, né? Falar do Vila é um problema, né? Não, gente. Se a gente não acordar para a verdade, a gente está mais ou menos enrolado. Por exemplo, a creche São Judas Tadeu, ela cuida de 620 crianças com 720 mil. Divide isso por refeição por dia. Vai dar R$3 e alguma coisinha, né? Para cada criança. Não é isso? Mas, enquanto isso, olha outras instituições a qual o senhor falou, com menos crianças, o tanto que recebe. Então, é injusto. Mas isso, só para me encerrar e dizer que pegue o dinheiro que está na prefeitura, o que entrar, pague as instituições, porque a situação de cada uma delas é terrível. E as instituições são sérias. Tem algumas que realmente estão caminhando mal, mas boa parte é séria. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, o requerimento do vereador Flávio de Almeida. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Passarei a presidência. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário para a Ângela Lima. Recebo a presidência. Com a palavra, o vereador José Geraldo Guedes. Para quem está aqui na galeria que não sabe, né? Ontem teve uma nova etapa aqui na Câmara Municipal, uma coisa que eu acho que deveria ter acontecido há mais tempos atrás. A partir de ontem, o horário aqui de funcionamento da Câmara passou de 8 horas às 18. Por quê? Porque eu tenho ciência que uns 5 gabinetes funcionavam aqui na Câmara e a porta estava fechada, continuava fechada, era um serviço interno. E às vezes vem a gente que vinha aqui na parte da manhã, deparava com várias pessoas batendo na porta, querendo um atendimento, e o horário era de 12 às 18. Então, é uma coisa que vai beneficiar, principalmente os moradores
de regiões distantes, Macacos, Jardim Canadá e outros. Foi uma iniciativa nossa aqui da Câmara e ontem procurei o Leandro, liguei para ele hoje, tudo correu bem, o povo gostou e nós estamos aí para trabalhar em prol do povo de Nova Lima. Apresentação de oradores inscritos. O vereador Gilson Marques está inscrito no grande expediente. Com a palavra, o vereador Gilson Marques. Eu vou falar daqui mesmo. Boa noite, nobres colegas, boa noite, público presente. Eu queria fazer 2 manifestos aqui. Primeiro, eu queria pedir ao senhor prefeito que tomasse providências urgentíssimas, com relação ao pagamento das cooperativas. E que, se não tem condições de mantê-las, que chame e que tome um novo rumo, que demita, que reduza o quadro, que as pessoas vão tomar o destino deles e não vão ficar mais iludidos. Porque nós estamos falando de pais de famílias que têm filhos nas escolas, tem esposa para sustentar, tem aluguel, tem energia, tem água, colégio e etc. Essas pessoas estão passando já a humilhação, porque toda hora é um cobrador, é dinheiro emprestado, daqui a pouco já chega aí o corte de água e de energia, que não passa mesmo de 90 dias, telefone cobrando prestação de carro toda hora, e no meu entendimento, isso é prioridade, porque se está na folha, é prioridade, são pais de famílias e é prioridade. Então, que ele se vire lá da receita que tem, salvo engano, foi 33 milhões de reais no mês passado, que tire 1 milhão. Ele me falou, e tinha mais 2 vereadores presentes, que a folha é 900 mil. Não é muito mais do que isso. Mas ele disse que é ele que assina aí, que é 900 mil, então que ele tire os 900 mil, que pague esse povo, eles não aguentam mais. É muita humilhação, é desacerto, é pensão, já é briga entre casais, e o principal, o que mais me importa, é a humilhação que os filhos estão passando na escola sem R$1 para levar para comprar um lanche. R$1 hoje você não compra nem um chicletes, e nem esse R$1 eles estão tendo para levar. Então, que ele tome essas providências o mais urgente possível. Segunda manifesto, eu até queria pedir à mesa diretora, se o senhor me permite, eu não sei se pode fazer isso no grande expediente, que peça explicação ao Hospital Vila da Serra sobre um episódio que aconteceu lá semana passada, onde uma paciente, por nome de Vanir, ela veio do interior para fazer uma consulta, a consulta mais cara que eu já vi na região metropolitana. Eu trato da minha saúde há 12 anos, já consultei até com o Manuel Toledo, que é o médico da seleção brasileira, e não custou R$400. Eu marquei a consulta lá para ela, ele cobrou R$400, e preço é preço, é indiscutível, pagamos a consulta, tudo ok. Depois da consulta, ele marcou a cirurgia dela, ele detectou que era cálculo renal para o dia seguinte. Deu o preço de R$6.800, pacote fechado. Na hora da alta, ele queria R$500 a mais. Tivemos que ameaçar chamar a polícia para ele abrir mão dos R$500. Na hora do retorno, de tirar o catéter, ele disse que não era obrigação dele. O contrato disse que 30 dias pós o procedimento é responsabilidade do hospital, também do médico. Está no contrato. E o catéter foi ele que colocou, não fui eu, nem fui a paciente. Ele tinha obrigação de tirar, mas ele pediu R$900 para tirar. Foi preciso de arrumar um advogado, enfrentá-lo, chamamos a diretoria do hospital, a superintendência, o médico, e fizeram aquele comprou ali entre eles, dizendo que estava certo, que cada parte é uma parte, a parte que é parte é aquela que é combinada. Eu fiz 2 cirurgias recentemente, caríssimas, mas foi combinado, não tive problema nenhum. Foi combinado comigo, foi acertado com o hospital, e eu não tive problema, porque combinado é combinado. Agora, esse médico é um moleque, que combina as coisas, constrangiu a senhora, porque depois nem queria mais que ele tirasse o catéter dela. Foi preciso do diretor do hospital garantir que ele ia tirar com profissionalismo. Porque eu disse a ele, vou pagar para ela, mas arranje outro profissional, que ele não vai pôr mais a mão nela. Aí ele resolveu tirar, dizer que estava tirando o honorário dele. Eu disse a ele que não estava pedindo ele esmola, estava pedindo ele para cumprir o que ele tinha tratado. Então eu queria
que a mesa diretora dessa Câmara enviasse um ofício, que a Comissão de Saúde dessa casa fiscalizasse mais de perto, porque com certeza esse procedimento deve estar acontecendo com demais pacientes. E é super constrangedor. Quase por pouco essa moça não perde a cirurgia por constrangimento, por medo, por apavoramento de tornar a sentar na mesa de um mercenário como esse. Então as coisas têm que ser combinadas, têm que ser cumpridas. Teve uma vez, eu disse aqui no plenário, eu fui fazer uma cirurgia por 19.200 aqui no Nossa Senhora de Lourdes. Tentei negociar, ele me deu o preço é preço. Não consegui, fui fazer lá no Socorro por 16.200. Mas eu fechei o negócio, fiz, saí da cadeira de roda, tinha já 90 dias que eu estava de cadeira de roda, a cirurgia foi um sucesso, combinado, não é caro, não tenho nada a reclamar do preço nem do médico, porque foi combinado. Agora imagine se ele chega lá, igual essa senhora que trabalha na enxada, ganha R$50 por dia, de 7 às 4, capinando cana, banana, cortando capim, para chegar lá o cara fazer um papelão desse. Nós não podemos permitir isso dentro do nosso município, não. Essa é uma briga que é desnecessária. A gente não precisava ter que comprar essa briga, mas infelizmente não cabe diante dos nossos olhos sem tomar uma providência, sem tomar a dor dessas pessoas. Então eu queria ratificar aí o pedido à mesa diretora, que trouxesse uma resposta para mim. Por favor. Muito obrigado. Eu pedi Senhor presidente, a palavra como Dr. presidente da Fausto Comissão de Saúde, eu gostaria... Colega vereador Gilson Marques, não vou aqui discutir preço de colega, cada um cobra o que pensa, né, o acordo seu, da sua paciente. O senhor concedeu uma parte, vereador? Não, Ele não havia, citou a Comissão de Saúde, Tá senhor concedido. presidente. Eu, como presidente, eu falei que eu gostaria de responder como presidente da Comissão de Saúde. Então, vereador Gilson Marques, realmente foi uma situação muito chata que aconteceu. Eu até fico espantado, se essa é a melhor palavra, surpreso, porque a relação médico-paciente é muito importante. Eu jamais combinaria um preço de um procedimento com o paciente e, na hora de dar alta para esse paciente ou fazer um outro procedimento, cobraria um outro preço. Tá? Acho que o colega realmente, não quero entrar nessa parte, que isso aí é problema dele e com o paciente lá. Eles têm que resolver isso. Agora, como presidente da Comissão de Saúde, sou amigo lá do diretor, doutor Wagner Issa, e pode ter certeza que eu vou pedi-lo para apurar o caso e poder, assim, te dar uma resposta à altura, né? Eu acho que é importante. Que, infelizmente, os médicos, hoje, às vezes, trabalham de uma maneira estressada, tem que atender muito paciente, porque o honorário médico reduziu muito, e, claro, que não justifica uma situação dessa. Mas hoje nós temos observado, não só na medicina, porque o senhor, inclusive, de vez em quando tem tido problema com os médicos, né? Eu até acho que o senhor devia evitar ter um probleminha com o médico. Estou brincando, viu, vereador? Mas o senhor sempre já teve problema aqui também no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Então, nós somos também humanos, né? Nós lidamos com vidas, lidamos com o nosso coração. Então, eu gostaria que o senhor visse a classe médica com bons olhos. Tá? Nós somos profissionais que estamos sempre aí para servir as pessoas. Tá? E digo isso de coração. Nova Lima, a maioria das pessoas tem meu telefone, e sempre que me procura, eu estou aí para servi-los. E eu tenho certeza que alguma coisa, algum engano aconteceu entre essa conversa inicial, né? Mesmo porque a retirada do catéter, nesse caso, é um outro procedimento. Agora, eu não sei se no acerto, na conversa inicial, foi fechado o pacote completo, né? Aí, realmente, o senhor que estava lá e participou, né?
Inicialmente, o senhor participou dessa conversa? Sim, sim. Então, o senhor participou, o senhor sabe muito bem do que aconteceu lá. Mas como, né, presidente da Comissão de Saúde, vou pedir, através do Dr. Wagner, isso que esclareça o fato, tá bem? Eu agradeço. Muito obrigado. Desculpa aí, viu, como médico. Desculpa aí. Senhor presidente, eu vou prolongar um pouquinho, que foi citado. Perfeitamente. Eu, vereador Fausto, tenho um bom relacionamento com os médicos, sim. Inclusive, trato há 12 anos, como eu acabei de dizer aqui. Eu não tenho tido problemas, não. Eu acabei de ficar hospitalizado 9 dias. Fui super bem atendido. Melhor impossível, sabe? Como todos que estavam lá no quarto comigo, no mesmo andar que eu, lá no Biocor agora, muito bem atendido. Se eu estou vivo até hoje, abaixo de Deus, muita medicina, que tem respeito. Como todo trigo tem joio, no meio dos médicos também tem joio. E é por isso que eu brigo. Outro dia, o senhor citou que eu brigo aqui no hospital. Eu cheguei lá, fiz uma ficha, tinha 2 médicos de plantão. Na hora que está me consultando, um cara baleado, um outro que tomou chumbim, certo? Que eu acho que se eu estou lutando para viver e você está tomando chumbim, desse você morrer, cuida de mim que estou lutando para viver. Para que ele tomou chumbim? Ele tomou chumbim porque ele quer morrer. O cara me largou lá na mesa, foi atender o outro sujeito lá. Tudo bem, eu não sou tão ignorante a entender que isso não é uma prioridade, não. Talvez esse ignorante que tomou chumbim, ele tem família. Ele precisa ser salvo. E eu entendo isso. Mas eu perguntei ao médico que estava lá, um cavalo, onde está o outro médico? Ele me falou, se eu trabalho aqui, respondo por mim. Eu não tenho conta com a vida do outro médico. Isso é jeito do cara tratar um paciente ou um cidadão? Chamei a polícia, fiz a ocorrência. Onde é que o médico estava? Em casa. Nós podemos aceitar isso? Tinha mais de 100 pessoas na recepção. Então não é eu que brigo, não. Eu brigo quando vejo uma coisa que não dá para aceitar. Um outro exemplo, um dia eu cheguei aqui no hospital, tinha 13 mulheres grávidas, cada uma com a barriga, do tamanho da barriga do meu colega ali, certo? Tudo na hora de dar... Brincadeira, meu Luci. Tudo na hora de marcado para 8 horas da manhã, já eram 13 horas, mais precisamente 15 para as 13. E não estava todo mundo sem atender. Uma me pediu ajuda, fui lá dentro, não vou citar o nome do médico aqui, que ele foi muito cortês comigo, ao contrário do outro. Ele falou, estou sozinho, mas isso não é problema das pacientes, por que o senhor marcou todo mundo para 8 horas? Ó, entra todo mundo aí. Perdi a cabeça lá, pôs todo mundo para dentro, ele se virou, pediu ajuda, até o secretário de saúde ajudou nesse dia. Passados uns 6 meses, uma senhora me encontrou na rua, eu guardei meu filho para você batizar. Eu estou muito cheio de pecado, agradeço a senhora, fico feliz do filho da senhora, mas eu não posso batizar. Certo? Então, o que acontece? Eu não posso aceitar essas coisas, eu não consigo aceitar essas coisas. Sabe? Combine as coisas. Se eu te falasse que era 18 mil, 30 mil, 40 mil, se a gente não tivesse condição de ajudar a senhora, passava a sacolinha, todo mundo ia ajudar, era uma vida que estava ali para ser salva. Todo mundo ia ajudar, não tinha problema, ela ia fazer assim mesmo. O objetivo nosso ali era salvar a vida dela, que já tinha 90 dias que estava com sangramento intensivo, porque um outro médico que tinha feito uma cirurgia nela com laser, não conseguiu êxito e acabou complicando a situação dela. A cabeça dela estava do tamanho dessa mesa do presidente ali. Então, a intenção era salvar a vida dela, não era criar um problema. Apareceu... Eu não corro de problema, não. Vereador ou não, eu nunca corri de problema, não vou correr de problema. Onde eu achar ele, eu vou enfrentar. Seja no hospital, na delegacia, no juiz, onde é que for. Se tiver um problema, eu estou lá. Eu não vou correr de problema. Eu sou brasileiro, covarde. Só me dá uma parte rapidinho. É o seguinte, muitas das vezes parece fácil para a gente, né, escolher qual o paciente que vai morrer primeiro. Mas não é bem assim. Posso muito bem um cara ir lá assaltar a minha mulher, minha esposa, e chegar no hospital e eu estar de plantão e eu ser obrigado a atendê-lo. Eu não atendo ele como bandido, como atendo ele como pessoa. Então, às vezes, é muito difícil. Você, como, né, leigo, saber exatamente a decisão a quem a gente deve cuidar primeiro. Ok? Muito obrigado, uma boa noite. Mas, de novo, não é isso que eu estou questionando. Eu questionei onde estava o segundo médico. Eu entendo perfeitamente que se chegou lá baleado ou chumbado, ele tem que atender mesmo. Até aí eu entendi. O que me deixou irritado com ele foi quando eu perguntei onde estava o segundo médico, que ele disse que não tinha conta com a vida dele, mas estava cobertando ele em casa. Porque quando a viatura chegou, ele me pediu para não fazer a ocorrência,
porque ele tinha acertado com ele que ia cobri-lo e que as coisas, não esperava das coisas chegar no ponto que chegou. Além desses 2 casos graves, tinha mais 100 pessoas lá. Está registrado aqui na Câmara, está registrado no BO, certo? O hospital tomou providência, o médico foi até afastado. Bem, mas o questionamento é o comportamento. Eu nem conheço o médico, eu não tenho nada contra a pessoa, mas sim contra o comportamento. Infelizmente, como o senhor mesmo citou, tinha mais 100 lá para 2 atender, né? Então, realmente, fica muito difícil hoje para o médico, cada dia pior, porque o número de doentes vem aumentando, o salário dificilmente consegue deixar 4, 5 médicos de plantão, que seria o ideal. O ideal é cada um atender ali 20 pacientes por dia. Mas a gente acaba atendendo 50, 60 pacientes por dia. Isso, infelizmente, às vezes, muitas das vezes, a gente deixa passar alguns casos desapercebidos, justamente por isso, né? O ideal seria, eu vou atender hoje 10 pacientes. Acabou. Mas, infelizmente, a gente sabe que no dia a dia não é assim. Vereador, mas é isso aí, vereador Gilson Marques. Senhor presidente, prometo não estender essa discussão mais. Senhor presidente, parece... Eu acho que foi válida a crítica, né? Isso é importante. Questão de ordem. O senhor ainda não entendeu. É que no grande expediente, só para a gente alertar a casa, porque senão a gente vai ficar toda semana, nós vamos ficar aqui 30 minutos nisso. No grande expediente, que é essa parte agora, não tem discussão. Sim. Não tem. É porque senão. É porque amanhã vai ser atingido outra classe e nós vamos ficar nessa discussão. Esse momento é o momento que o vereador tem, exatamente para ele colocar para fora aquilo que ele pensa. Não permitindo que o outro, que eu, qualquer outro, a gente entre nessa discussão. Senão a reunião nós vamos prorrogar para depois, sempre para mais 1 hora. Você está certo. Pela gravidade, eu fiz uma abertura e foi alongando. Então, nós vamos encerrar. E falou o senhor colaborar aí com a gente? Perfeitamente, pode encerrar. Eu pediria ao assessor, doutor Diego, que amanhã o senhor tomasse as devidas providências, pegando os dados com o vereador Gilson, no nome do médico, presidente do Hospital Vila da Serra. Realmente a saúde no Brasil está doente. Encerramento. Agradecemos a presença de todos, sua proteção de Deus, declaro encerrar os trabalhos. Boa noite.